Agora a nossa convidada para a entrevista é a senadora Simone Tebet. Simone Nassar Tebet, 52 anos, é pré-candidata à presidência da República pelo MDB, com a missão de representar a terceira via. Senadora da República pelo Mato Grosso do Sul, é uma advogada, professora e escritora. Começou a carreira política em 2002, ao ser eleita deputada estadual. Em 2004, elegeu-se prefeita de Três Lagoas, sendo a primeira mulher a ocupar tal cargo no município. Foi reeleita em 2008. Em 2010, saiu vencedora como vice-governadora na chapa de André Putinelli. Em abril de 2013 entre abril de 2013 e janeiro de 2014, Simone chefiou a Secretaria de Governo. Ganhou uma vaga no Senado em 2014. Na Casa, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante do Senado, e teve papel de destaque na CPI da Covid. Senadora Simone Tebet, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado participar da sabatina do Correio Brasiliense. É uma honra tê-la aqui conosco. Estamos aqui para entrevistá-la, estando aqui do meu lado, Ana Maria Campos, colunista de política do Correio Brasiliense, Denise Rotenburg, também colunista política do Correio Brasiliense, e Carlos Alexandre de Souza, editor de Política, Economia e Brasil do Correio Brasiliense. Então, vamos lá começar. Senadora, até que ponto a sua candidatura é para valer? A terceira via vai ou não vai emplacar? Boa noite, Vicente. Em seu nome, em nome da Ana Maria, da Denise e do Carlos Alexandre, eu cumprimento todo o grupo do Correio Brasiliense, dizer que é um prazer muito grande, agradecer a oportunidade que vocês estão dando para a democracia brasileira, que democracia se faz com transparência, se faz com debate de ideias e de propostas. A democracia se faz apresentando os pré-candidatos, depois candidatos à presidência da República, para que a população brasileira possa não só conhecê-los, mas conhecer as suas propostas e, a partir daí, se identificando com elas, fazer aquilo que está na Constituição Federal e que é o direito sagrado do povo brasileiro, que é exercer a sua soberania, a soberania popular através do voto. Então, só tenho a agradecer imensamente a oportunidade que vocês me dão. A minha candidatura, no caso pré-candidatura, porque só podemos falar em pré-candidatura nesse momento, é uma candidatura que se faz firme, forte, dia a dia. Não vamos nos esquecer que, enquanto nós estávamos no final do ano passado, nós estávamos diante de várias pré-candidaturas do chamado Centro Democrático, e uma a uma foram caindo, e hoje nós praticamente temos o nosso nome e o nome do pré-candidato do União Brasil. Então, uma candidatura que se fortalece dia a dia. O que não me falta é coragem, espírito público, verdade, capacidade, dia a dia, de dialogar com opiniões diferentes, com ideias diferentes, com projetos que têm, de alguma forma, identidade com o nosso, para que nós possamos apresentar ao país a solução para os reais problemas, especialmente a erradicação da miséria, da pobreza, da fome, da desigualdade social. A minha candidatura é para valer. Nós estaremos, eu não tenho dúvida, porque já temos 90% dos diretórios da executiva do MDB confirmando isso. Nós estaremos na convenção homologando não só o nosso nome, mas também homologando essa parceria, essa união em torno de um projeto de país que una o Centro Democrático. Cidadania já se manifestou, aguardamos até a semana que vem o PSDB para podermos representar aí sim, de forma definitiva, esse Centro Democrático que irá apresentar a proposta para que o Brasil saia definitivamente desta crise, uma das maiores crises, eu diria até que a maior crise, uma crise sem precedentes da história, porque ela envolve não só a crise social, mas também é uma crise moral, é uma crise de desigualdade racial, regional, em que hoje nós dividimos o Brasil entre aqueles que têm muito e aqueles que passam fome e dormem com fome todas as noites. Ana Maria vai fazer a pergunta para a senhora, senadora, por gentileza. Boa noite, senadora. Queria agradecer a sua presença. Muito importante esse debate, a senhora se apresentar aqui para falar suas propostas, se apresentar como uma pré-candidata e mostrar para o Brasil que é para valer e que a senhora não tem medo de enfrentar o debate.
A minha primeira pergunta é em relação ao seu partido, que é um partido com muitas caras regionais, com muitos interesses regionais, e que te apoia, o presidente do seu partido te apoia, como a senhora falou, os diretórios regionais vão confirmar a sua candidatura, mas parte do seu partido prefere estar com Lula e uma outra parte prefere estar com Bolsonaro. A senhora tem receio de ser abandonada na campanha? Obrigada, Ana, pela pergunta. É um prazer poder, repito, novamente estar aqui, até para trazer os esclarecimentos devidos. Não, de forma alguma. O MDB sabe da responsabilidade que tem com o Brasil. Foi o MDB que reabriu as portas da democracia e que permitiu ao povo brasileiro o direito a ter liberdade, liberdade de expressão, imprensa livre, o direito de, a cada 4 anos, votar ou ser votado, especialmente nas eleições majoritárias. O MDB hoje, juntamente com os demais partidos de centro, são novamente conclamados. Há um clamor na rua. A história novamente nos chama e nós sabemos da responsabilidade que temos com o Brasil. Hoje o Brasil está polarizado, hoje está uma polarização ideológica, um debate de ódio entre esquerda e direita, desviando do verdadeiro foco dos reais problemas do Brasil, especialmente, repito, a fome e a miséria, mas eu cravo de novo na insistência, né? Essa desigualdade social que é considerada uma das maiores do planeta. E o MDB, que sempre fez história, nos momentos mais decisivos, ele é aquele verdadeiro gigante que acorda. E é isso que a gente sente, diante de um país de tantos retrocessos civilizatórios, nós estamos falando de retrocessos de políticas e de pautas que nós fomos, como timoneiros, atuantes e decisivos. Nós estamos falando de fake news que deturpa a verdade, e com isso atinge a democracia, nós estamos falando de discussões de resultados de urnas, nós estamos falando de ataques à imprensa, ataques às liberdades, aos direitos de minorias. Essa sempre foi uma pauta muito cara para o MDB, que é a pauta da justiça social, da igualdade de oportunidades. Então, nos momentos mais decisivos, o MDB é chamado. O MDB foi chamado. E aqui eu quero dizer que eu não tenho dúvida nenhuma que o MDB vai até o final, porque nós falamos muito de A, B ou C, de um outro palanque regional, e é importante respeitar os palanques regionais. O MDB não tem dono. O dono do MDB são seus mais de 2 milhões de filiados. Mas também, por outro lado, é importante dizer que a minha pré-candidatura ela veio da base. Quem primeiro nos convocou, através das redes sociais, depois presencialmente, foram os núcleos do MDB. Foi o MDB Mulher, foi o MDB Juventude, foi o MDB Diversidade, foi o MDB Afro, foi o MDB Trabalhista, foi o MDB Socioambiental, foram os inúmeros, eu diria mais do que de milhares de manifestações de pessoas, ex-prefeitos atuais, ex-políticos atuais, mas especialmente militantes do partido, dizendo o maior partido de centro não pode ficar alijado do processo no momento de tanta dor do povo brasileiro. Então, é nesse sentido que o MDB se apresenta, e é por isso que eu posso dizer, eu que nasci dentro do MDB, desde os 5 anos de idade, eu faço política de alguma forma, através dos grandes homens públicos que passaram pelo país, que tenho convicção de que o MDB continua firme e continuará firme, até porque agora não representa só o partido, representa também a cidadania, e eu não tenho dúvida que no momento certo estaremos construindo também com outros aliados esse processo. E o MDB deixará de ser o MDB deixará de ter pré-candidatura para que o Centro Democrático tenha essa pré-candidatura à presidência da República. Gentileza, a sua pergunta. Senadora, boa noite e obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu quero saber da senhora, porque o seu partido criou Ponte para o Futuro. No governo do presidente Michel Temer, criou-se também essa paridade de preço internacional aí da Petrobras, que é considerada aí uma vilã nessa questão do preço dos combustíveis que não para de subir, gerando inflação, preços mais altos no supermercado, enfim, colocam-se os combustíveis como um dos responsáveis por essa situação que o país vive hoje. A senhora pretende rever essa questão da paridade de preço internacional? A senhora, no seu projeto de governo, a senhora pretende... Como é que a senhora vai fazer para reduzir o preço dos combustíveis e também em relação à privatização? Se a senhora é contra, é a favor? Enfim, eu queria saber a sua opinião aí sobre a Petrobras e como fazer para tirar os brasileiros dessa situação. Obrigada. Bom, Denise, primeiro que se eu for eleita presidente da República, a última coisa que eu vou fazer é terceirizar responsabilidades.
Eu já fui prefeita e eu sei que a responsabilidade, as crises têm que ser solucionadas pelo chefe do executivo. E as soluções estão dentro do governo, no caso do governo federal. A solução para essa crise da Petrobras, elas são duas, uma de forma imediata e outra a médio prazo. De imediata é o seguinte, o preço da gasolina alto inflaciona tudo. A inflação está não só tirando comida do prato das nossas crianças e das nossas famílias mais carentes, mas fazendo com que a classe média hoje fique endividada, vai ao supermercado com cartão de crédito para pagar comida. Isso é inconcebível. Isso é por quê? Porque tudo isso depende do diesel, do transporte, né? Portanto, do combustível. Se o presidente da República quiser, ele resolve de forma imediata, porque nós estamos vivendo uma excepcionalidade, nós estamos vivendo num momento, nesse aspecto, considerado de exceção, de anormalidade diante de uma tempestade perfeita e a médio prazo. De forma imediata, nós temos uma guerra que faz com que o mundo tenha hoje escassez, especialmente no que se refere ao diesel, e, consequentemente, aliado a isso, nós temos hoje uma situação política brasileira que faz com que haja uma desvalorização do câmbio. Consequentemente, quando nós estamos diante de uma situação onde a nossa moeda está desvalorizada e o dólar está alto, aliada à falta de produtos, a última coisa que a gente pode pensar é acabar com a paridade de preços. Acabar com a paridade de preços significa que nós temos um problema não só da escassez do produto, mas poder trazer esse produto para o Brasil. Então, é importante lembrar que o problema não está no PPI, o problema está na falta de capacidade do Brasil, que hoje é autossuficiente na produção de petróleo. Nós produzimos 100% daquilo que precisamos para consumo, mas não temos a capacidade de refinar. Então, aí talvez jogar, sim, na mão da iniciativa privada, criar certos tipos de situações que permitem o refino no Brasil, que é uma coisa a médio prazo para ser solucionada, mas que tem solução, para que a gente não mande o petróleo bruto para fora e depois traga refinado e mais caro para o Brasil. E a gente se torna não só autossuficiente na produção, mas também no refino e, consequentemente, vindo para as bombas esse petróleo mais barato. Mas vamos falar daquilo que nos aflige hoje. É hoje que o preço do arroz e do feijão está caro. É hoje que o preço da energia está caro. É hoje que o caminhoneiro não consegue suportar o frete, tendo que aumentar o valor do frete para poder ter minimamente condições de ter algum lucro. Qual é a saída hoje? São inúmeras. O Senado Federal se debruçou sobre ela. Você pode, em casos excepcionais, criar créditos extraordinários. Nós criamos crédito extraordinário para fazer graça no Brasil, para criar orçamento secreto. Nós demos calote em investidores, em aposentados e pessoas que precisavam receber os seus, depois de anos na justiça, para poder garantir, suportar recurso para o orçamento secreto. Não eu, porque eu não tenho orçamento secreto, e não conseguimos criar um crédito extraordinário para poder suportar os preços mais baratos do combustível até 31 de dezembro desse ano. Nós temos subsídios que podem ser utilizados, inclusive com o superávit. Os dividendos da Petrobras esse ano, ou seja, o que a União recebeu só esse ano, da Petrobras, do ano passado para esse ano, foram na ordem de 106 bilhões de reais. 106 bilhões de reais. Eu pergunto, para não me delongar muito, Denise, só para reforçar, que há solução imediata, basta querer, não terceirizar, empurrar com a barriga, dizer que a responsabilidade é de terceiros. Dentro da Constituição é possível solucionar, mas eu pergunto, o que é mais importante? Garantir gasolina, álcool, gás de cozinha e diesel mais barato para a população brasileira, ou manter um orçamento secreto de 16 bilhões de reais que ninguém sabe para onde vai esse dinheiro? Então, o dinheiro tem solução de forma imediata, em caráter excepcional, criando um crédito extraordinário ou utilizando-se desses dividendos que foram pagos pela Petrobras para a União, e a médio prazo dando uma saída estratégica. A política estratégica de energia no Brasil precisa ser compreendida como algo de soberania nacional, de segurança nacional, e tem que ser prioridade do próximo presidente da República. Então, o que a senhora está dizendo, a senhora é favorável, então, à criação de um fundo de estabilização, usando, por exemplo, dividendos para segurar os preços dos combustíveis. Não necessariamente um fundo de estabilização,
não necessariamente um fundo de estabilização, mas você tem N possibilidades, mas sim você subsidiar até o final do ano e com um detalhe, fala muito em diminuir a alíquota de ICMS, mas só o PIS/COFINS zerado, se você zerar o PIS/COFINS excepcionalmente, por exemplo, até o final do ano, que dá algo em torno de 11% no percentual aí do custo desse preço do diesel, você está falando que sozinho você diminui no litro algo em torno de 80 centavos, 75, 80 centavos. Aliado a esse subsídio, sim, nós podemos chegar a R$ 1,50, a R$ 2 a menos na bomba até o final do ano, dando esse alento para as famílias. Comida mais barata, frete mais barato, produção mais barata. Não vamos esquecer que a safra começa esse ano, agora no mês de novembro, dezembro, janeiro. Nós estamos falando de uma safra que não tem fertilizante, porque o governo federal teve incapacidade de fazer o dever de casa, aliado ao fato de ter um diesel mais caro. Quando eu digo incapacidade, porque ela tinha a maior fábrica da América Latina para ficar pronta. Na minha cidade natal, eu fui prefeita, doei 520 hectares para a Petrobras. No escândalo do Petrolão, a fábrica estava 85% pronta, ela foi paralisada. De lá para cá, eu conversei com 5 presidentes da Petrobras. Terminem a fábrica ou vendam essa fábrica para terceiros construírem. Resumo da ópera, agora, depois de tantos anos, o governo, a Petrobras, vende para terceiros, para uma empresa russa, uma empresa que não ia fazer fertilizantes, que é simplesmente pegar essa fábrica que é o que há de mais moderno para fazer misturadora para fertilizantes que não tem para serem integres. Agora, graças à denúncia que fizemos, essa fábrica de fertilizantes nitrogenados, que é a maior da América Latina, a Petrobras cancelou o contrato e vai fazer nova licitação. Só para entender a importância dela, ela tem condições de em 10 meses ficar pronta, depois do leilão, e ela sozinha tem capacidade de dobrar a produção de fertilizantes nitrogenados no Brasil. Ou seja, é um insumo chegando mais rápido, mais barato no agronegócio, para que ele possa produzir de forma mais barata, para que lá na ponta, depois de toda a cadeia produtiva, chegar nas gôndolas dos supermercados alimentos mais baratos para a população brasileira. Antes de passar a palavra para o Carlos Alexandre, a Denise perguntou para a senhora se a senhora é a favor da privatização da Petrobras. Isso, a senhora eu já tive a oportunidade de conversar com Denise sobre isso, mas eu sou contra a privatização da Petrobras, eu sou liberal na economia, acho que nós temos mais de 40 empresas no Brasil, estatais no Brasil, e quase mais ou menos 100, 105, 108 subsidiárias. É preciso que o programa de desestatização seja feito com muito critério, muito responsabilidade, seja devolvido para o BNDES, que é ali que eles têm expertise, eles têm experiência, e seja analisado caso a caso. A Constituição é clara, tem que se cumprir o que diz a Constituição no seu artigo 173. Né? A iniciativa privada, cabe à iniciativa privada a exploração de atividade econômica, salvo quando nós estamos diante do quê? Quando nós estamos diante de questões de segurança nacional ou de relevante interesse público. E ainda assim você tem que colocar na balança as empresas que são deficitárias e as empresas que são superavitárias. Aquilo que dá lucro e é de soberania nacional, o governo tem condições de tocar e continuar prestando um serviço à sociedade brasileira. E aquilo que não é de interesse nacional e é deficitário, ele tem que ser colocado na mão da iniciativa privada. O que não pode é gastar o pouco dinheiro que se tem, e o orçamento está cada vez mais engessado, para fazer asfalto, para fazer aquilo que a população não come. O que o Estado tem que fazer é prestar, não é Estado mínimo nem Estado máximo, é um Estado necessário, é um Estado do tamanho necessário para prestar os serviços públicos de qualidade. A capacidade do Estado é de responsabilidade do Estado. Um ensino público de qualidade, uma saúde pública universal, gratuita, que chegue para todos e chegue na ponta, na hora certa, porque não é possível uma mulher morrer porque não tinha um mamógrafo para constatar o câncer de mama de forma precoce, ou mesmo homem um câncer de próstata, só para ficar nesse exemplo entre tantos. E não é possível um governo federal que não tenha uma ampla coordenação para garantir segurança pública, especialmente a quem mora nas metrópoles dos grandes centros brasileiros. Carlos Alexandre, por gentileza. Boa noite, senadora. É um prazer conversar com a senhora no encerramento da nossa sabatina aqui. É um privilégio poder ouvir o seu ponto de vista, as suas propostas. Eu vou continuar na agenda econômica
A senhora mencionou, logo na sua primeira intervenção, em algumas respostas também, a urgência social que se coloca no Brasil hoje, particularmente com as pessoas que estão passando por enormes dificuldades, inclusive para comer. Eu queria saber da senhora o que a senhora pretende fazer no curto prazo para combater, debelar esses dois grandes problemas na economia brasileira no momento, que são a inflação e o desemprego. Então, vamos lá. Eu acho, se você me permitir, Alexandre, tem algo ainda tão urgente e mais urgente que tem que ser feito desde o primeiro dia, né? Você tem duas grandes ações. O primeiro é garantir uma transferência de renda permanente para as famílias com porta de saída. Então, esse Auxílio Brasil tem que ser deixado de lado, tem que ser aperfeiçoado e temos que voltar ao chamado novo Bolsa Família, um novo Bolsa Família mais robusto, mais encorpado, onde você analise efetivamente, além do piso básico, como é hoje no Auxílio Brasil, você tem um piso básico de R$ 400, você garantir a famílias ainda mais carentes, famílias que tenham pessoas com necessidades especiais, que tenham crianças de tenra idade, mesmo jovens, pelo número de filhos que ele possa ter na proporção o mesmo que outras famílias, ou seja, erradicar a miséria é a prioridade absoluta de um Brasil tão rico, que alimenta 800 milhões de pessoas no planeta e não tem a capacidade de alimentar 5 milhões de crianças que dormem com fome todos os dias. Então, uma transferência de renda permanente com uma política de governo com porta de saída, onde você vai buscar essa família, a mãe, o adolescente, o trabalhador, através de um grande programa com a parceria dos municípios. Eu fui prefeita, eu sei que isso é possível, tem estrutura já pronta da assistência social, dos CRAS, para poder fazer um cadastro eficiente e equilibrado, e mais do que isso, preparando essas pessoas com curso profissionalizante para a entrada no mercado de trabalho. E essas pessoas vão continuar recebendo esse auxílio, mesmo depois de empregados durante um tempo, para se sentirem seguros de que não vão, a médio prazo, precisar mais do programa. Isso para efeito de fome. Né? Quando a gente fala de inflação e quando a gente fala de desemprego, que é a pergunta que você falou, a médio prazo nós não podemos esquecer o grande problema dos governos que aí passaram, né? Não investiram no ensino de qualidade desde a infância, desde as nossas crianças de 0 a 5, 0 a 6, passando pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. O ensino médio tem que imediatamente, a nova reforma do ensino médio tem que ser colocada em prática. É um ensino médio profissionalizante, onde o jovem tem duas opções: ou ele vai para um curso técnico de 1 ano, 2 anos, ele está pronto para ser inserido no mercado de trabalho, ou ele vai para um banco de uma universidade, mas o direito, a escolha é dele. Ele tem o português e a matemática, e ele escolhe as demais disciplinas que não são obrigatórias. Nós teríamos 2 Enems, um Enem para o curso profissionalizante, um Enem para a universidade. A gente coloca imediatamente, em 1 ano, 2 anos, no mercado de trabalho, quantos jovens que hoje são nem e que não estão preparados para o mercado de trabalho. Mas, mais do que isso, é preciso que haja trabalho, que foi a sua pergunta. Então, quando a partir do momento que nós assegurarmos ao Brasil o nosso compromisso com a segurança institucional e política, de que vivemos numa democracia e não abrimos mão dela, uma segurança jurídica, que respeitamos a Constituição, as regras, que as leis são perenes, elas são permanentes, elas são fortes, e garantimos aos investidores internacionais, o que não faltam são bilhões de dólares para serem investidos no mundo, dos fundos de investimento, que a nossa economia é verde, que a nossa economia é sustentável, que nós temos um desenvolvimento sustentável aliado a agronegócio e meio ambiente, indústria e meio ambiente protegido, os recursos chegam para o Brasil, os investimentos chegam. O ambiente seguro, né, um ambiente de estabilidade abre as portas dos empregos. E, óbvio, não vou me delongar, que eu sei que o tempo é curto, mas a pergunta foi muito genérica, a gente não tem como cortar ela no meio, mas é claro que, aliado a tudo isso, não adianta só mostrar aqui essa questão da segurança. Uma reforma tributária que simplifique, que desburocratize, que tire o custo Brasil, que garanta aos investidores competitividade em pé de igualdade com o mercado internacional. Isso tudo vai fazer com que, de um lado, a segurança jurídica institucional faça com que o dólar, que a moeda brasileira, ela volte a se valorizar,
portanto, nós tenhamos um câmbio mais valorizado e com o dólar baixo, você tem a diminuição automática da inflação, parcialmente, pelo menos, e no caso de uma reforma tributária aliada a esse ambiente de negócio, você abre as portas do comércio, da indústria, mesmo da agroindústria, para a geração de emprego e renda no Brasil. Senadora Ana Maria, tem mais uma pergunta para a senhora. Senadora, quando começaram as discussões sobre a formação da chamada terceira via, uma via que enfrentasse a polarização que existe hoje entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, vários nomes surgiram: Moro, Rodrigo Pacheco, Dória, Eduardo Leite, Mandetta, e o seu nome também surgiu, mas muito se dizia: a senadora Simone Tebet vai ser a vice. E esses nomes todos foram caindo e hoje o seu nome se consolidou como uma pré-candidata do MDB. E a senhora tem dito: mulher vota em mulher. Eu queria que a senhora explicasse, eu li uma coisa que me chamou a atenção, que eu li que a senhora, quando foi prefeita, trabalhava de manhã e de tarde e fazia reuniões à noite na sua casa, porque para ter tempo, né, para ficar mais perto da sua família, das suas filhas. A vida de uma mulher na política é uma vida difícil, até por esse terceiro turno de trabalho. Eu queria que a senhora explicasse, dissesse para quem está nos ouvindo, por que uma mulher deve votar numa mulher. Obrigada, Ana. Isso é um pouco da experiência da minha vida política desde sempre. Aos 15 anos, eu pedi autorização para minha mãe, especialmente, para ir para a rua e lutar por direta já. Como eu tenho mais de 50, portanto, eu faço política há 35 anos. E de lá para cá eu faço uma comparação, Ana. Sempre foi tudo muito difícil para as mulheres. Eu sempre fiz política nos bastidores e eu cansei de ver revoltada. Eu ficava revoltada, porque eu estava dentro das executivas, eu fazia parte dos núcleos e eu via cheques poupudos saindo nas candidaturas masculinas. E quando saiu aquela primeira regra de 30% de candidatas mulheres, as mulheres se arvoraram: agora vai, vou entrar para a vida pública. Elas saíam com um pacotinho de santinho, algumas camisetas e brindes, achando que iam competir em pé de igualdade. Então, primeiro, não é que mulher não gosta de política, a mulher nunca foi estimulada em pé de igualdade a fazer política. Por isso que eu lutei tanto, e nós da bancada feminina conseguimos, depois foi judicializado, que 30% de mulheres são candidatas, 30% do tempo de rádio, de televisão e do fundo partidário eleitoral tem que ser destinado às mulheres, para, na proporção, nós competimos em pé de igualdade. Quando isso aconteceu, Ana, numa única eleição, que foi 4 anos atrás, para a Câmara Federal, aumentou em 46% o número de deputadas federais, simplesmente pela igualdade de regras. E, a partir daí, a gente começou a constatar, especialmente de uns 8 anos para cá, mas na última eleição de 4 anos para cá, que mulher vota em mulher. A mulher só não votava em mulher, e mesmo os homens, porque a mulher não tinha tempo, ela não tinha exposição, ela não tinha a paridade de armas. Nós não disputávamos em pé de igualdade. Então, por isso que eu digo que houve uma verdadeira revolução nesse sentido. A pesquisa mostra, e é claro isso, que tanto os homens quanto as mulheres acham que nós, mulheres na vida pública, somos mais responsáveis, somos mais honestas, somos mais determinadas. E sim, tudo é mais difícil. Você me fez uma pergunta que, para mim, é muito delicada, eu não gosto muito de mencionar isso, porque, para mim, é algo que até hoje me angustia. Eu vivo com essa angústia diária, não sou diferente de nenhuma mulher que trabalha fora, mas é uma angústia diária da mulher, né, que hoje precisa, muitas vezes, ir para o ambiente do trabalho, ou porque quer, por vontade, ou por necessidade econômica. Né? Eu tenho 2 filhas, eu vivi a angústia de ter que abrir mão do meu espaço, de estar com elas no hospital, de estar com elas no final de ano, na sua formatura, ou no seu período de escolar, de poder estar dando assistência que gostaria, porque tinha uma missão. Não repito, não sou diferente de todas as outras mulheres. Então, é óbvio que a gente tem que se reinventar. Eu fui prefeita de uma cidade relativamente pequena, mais de 100 mil habitantes, mas ainda assim, que me permitia. Eu trabalhava de manhã, de tarde, eu era a primeira a chegar na prefeitura, 7, 7h30, ou estava na rua, ou estava na prefeitura, né? E quando dava o horário de 5, 6 horas da tarde, eu voltava para casa para poder minimamente ter um contato com as minhas filhas, e depois
eu abri a minha casa para os meus secretários para despachar até 11 horas da noite. Repito, não sou diferente de nenhuma mulher nesse aspecto, mas as dificuldades que nós mulheres temos na política, e é uma das coisas que faz com que as mulheres muitas vezes pensem 2 vezes antes de entrar. O que eu posso dizer a elas, entusiasta que sou dessa pluralidade de ideias, dessa capacidade que nós temos de homens e mulheres de bem fazer a diferença para o Brasil que nós queremos, é dizer para vocês, mulheres, que hoje as coisas estão mais fáceis. Hoje nós somos mais respeitadas, hoje nós somos mais creditadas, as mulheres e os homens acreditam no nosso potencial, na nossa capacidade. Que vocês se somem conosco nesse processo, porque o Brasil, esse Brasil da miséria, esse Brasil da desigualdade social, esse Brasil que ainda não consegue oferecer minimamente um teto para morar para as famílias carentes, esse Brasil precisa da alma, da generosidade e da sensibilidade da mulher. Tem 2 perguntas aqui enviadas pelo Wilson Maciel Ramos. Uma é como a senhora pretende revolucionar a educação e torná-la efetivamente pilar para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. E a outra questão, quais políticas públicas serão adotadas para que a indústria volte a ser relevante na formação do PIB, moderna e competitiva internacionalmente? Começamos pela educação. Tá certo. Também 2 perguntas muito amplas, vou procurar, dentro do possível, ser a mais objetiva aqui, dentro do limite do tempo. Eu dei aula há 12 anos nas universidades, exatamente como administrar um país, um estado, uma cidade. Eu dei aula de direito público e direito administrativo. E eu mesmo dizia, sempre digo, a responsabilidade do ensino infantil e ensino fundamental é do município, a responsabilidade do ensino médio é do Estado e a responsabilidade do ensino universitário é da União. Isso é verdade, isso não é discutível. Acontece que a própria Constituição disse, e por comodismos, governos que passaram nunca se atentaram para isso, que a responsabilidade da União é de coordenar uma grande política de educação de qualidade. Isso nunca foi feito no Brasil. A União, de forma cômoda, repassa dinheiro para os estados e municípios e diz, toma que o filho é seu, e cuida do ensino universitário. E cuida mal, e cuidou mal. Nós conseguimos inserir os jovens nas universidades, avançamos na cota, isso tudo é verdade. Mas nós esquecemos do principal, nós esquecemos de educar quem educa, de preparar os nossos professores. Então, é fundamental revermos o currículo dos cursos de pedagogia e licenciatura, estar mais presente nas universidades privadas, que grande parte, a maioria dos professores, eles são formados pelas universidades privadas, reinventar essa roda para que nós tenhamos professores que não saibam apenas o conteúdo, mas como ensinar. Tudo vem daí. Aí, paralelo a isso, é preciso colocar de forma efetiva a União como coordenadora dessa política nacional de educação. Aí o ensino público tem que ser de qualidade para todos. Não pode só ter ilhas de excelência, como alguns pontos no Ceará, em Pernambuco ou no Sul. Não podemos deixar ninguém para trás. O futuro do Brasil depende disso, e é verdade. E não precisa 20 anos para mudar a realidade do Brasil através da educação, porque já avançamos minimamente no Fundamental 1, embora com alguns retrocessos por conta da pandemia. Nós temos que reforçar isso, e o Fundamental 2, o ensino médio. Portanto, em 8 anos, como diz o Todos pela Educação, fala muito isso, em 8 anos nós temos condições de entregar à sociedade jovens, cidadãos preparados, com o Fundamental 2, com a parceria da União junto aos municípios e o ensino médio, tirando do papel a reforma do ensino médio. Eu já falei sobre ela em relação ao Enem. Não é só recurso, mas apoio e colocar o governo digital para funcionar. O leilão do 5G agora vai ter que, de forma muito dinâmica, colocar não só o sistema de internet, né, o governo digital, a conectividade em todas as escolas municipais, estaduais e mesmo federais, mas também garantir um computador de mesa, um tablet para todas as nossas crianças. Isso é possível, dinheiro tem, dinheiro do orçamento, dinheiro da educação. Paralelo, se me permitir ainda, nós não podemos esquecer que a neurociência fala, da neuromedicina fala, que a verdadeira formação, grande parte da formação neurológica dos nossos filhos acontece entre 0 e 2 anos de idade. Então, nós temos que parar com essa ideia de que ensino infantil não é importante. A primeira infância
na transversalidade de assistência social, de pré-natal, de apoio à família, de cuidadores nas nossas creches para mães poderem trabalhar e depois, né, no ensino infantil até os 5 anos, é prioritário. E os municípios brasileiros não têm condições de minimamente coordenar um programa como esse. Então, para aqueles municípios que não têm, de novo, é a mão da União. Eu não estou falando nada de novo, de nada revolucionário, eu estou apenas dizendo com toda tranquilidade que no meu governo, eleita presidente da República, a Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente vai estar criada e vai estar dentro da minha mesa. A minha mesa vai ter um mapa onde nós vamos saber na transversalidade o que cada ministério está fazendo por cada criança e cada adolescente do Brasil, na área da educação, na área da saúde, na área da segurança pública, na área da assistência à família. Portanto, isso é muito importante, assistência da família acima de tudo. A base está na família e essa família precisa ser protegida e inserida na sociedade brasileira através da proteção, do cuidado, da prevenção, da assistência e, obviamente, da cidadania no que se refere à autonomia. Da autonomia para essas famílias depois constituírem, terem dignidade de vida e terem cidadania naquele sentido mais amplo da Constituição. Só é cidadão quem mora, só é cidadão quem come, só é cidadão quem sabe o ABC, só é cidadão quem trabalha, tem salário digno e tem lazer. E quanto à indústria, tem alguma política específica sobre a indústria? Desculpa, que as perguntas estão amplas e eu fico com medo do tempo. Não, sem dúvida nenhuma. Que a gente ainda tem um pouquinho. Obrigada, eu agradeço. Mas podem puxar a orelha e puxando a orelha, se eu estiver falando demais, cortem, por favor. Porque a Denise e o Carlos Alexandre estão loucos aqui para fazer perguntas para a senhora, mas só para a gente concluir aqui a pergunta sobre a indústria. Tá certo, tá certo. O problema da indústria no Brasil, se você comparar aos últimos anos, é que a indústria do Brasil hoje, ela praticamente se assemelha foram praticamente 2 décadas perdidas. Nós precisamos reinserir a indústria como um grande ativo e a grande propulsora da geração de empregos e renda no Brasil. O agronegócio vai bem, obrigado, obviamente precisa de algumas coisas, mas ele gera emprego, ele gera menor quantidade de emprego porque ele é muito mecanizado. O Brasil não vai crescer, não vai se desenvolver se nós não recuperarmos a agenda industrial no Brasil. Além da reforma tributária, que eu já disse, que simplifica, desburocratiza, unifica impostos e tributa menos a pessoa jurídica, para que ela tenha capacidade de gerar emprego e renda e consiga competir no mercado interno e externo, porque ela compete, inclusive, com produtos importados, além da reforma tributária, uma agenda tecnológica de produtividade. É trazer esse governo digital, com tudo o que isso representa, para as indústrias, garantindo que a Embrapa, não a Embrapa, que tem 45 unidades espalhadas pelo Brasil, possa realmente ser parceira, garantir, e isso eu tenho feito algumas lives e todos vêm me cobrando, né, que nós tenhamos jovens e trabalhadores preparados para que possam produzir e, com isso, ganhar melhores salários. Muitas indústrias querem pagar melhor, mas não conseguem mão de obra qualificada. Então, eu tenho a educação a médio prazo, o curso profissionalizante a pequeno prazo, uma reforma tributária imediata que desburocratize e simplifique e diminua o custo Brasil, aliado e algo que eu não disse ainda, à questão de infraestrutura. É muito importante o sistema de logística, que nós tiremos do papel as PPIs, as concessões, as permissões, desburocratize esses leilões para que a gente coloque na mão da iniciativa privada, definitivamente, as duplicações das nossas rodovias e que o Brasil, que é um país continental, tenha na sua malha ferroviária e não mais rodoviária, o seu grande indutor de desenvolvimento no que se refere a transporte. Hoje nós temos mais de 20 projetos que têm condições, são quase 40, mas mais de 20 projetos que têm condições de sair do papel através dos leilões de ferrovias por todas as regiões, que iriam gerar, de imediato, algo em torno de 100 bilhões de reais em investimentos na iniciativa privada, que aquecem comércio, que geram empregos que colocam comida na mesa da população brasileira. Então, assim, a indústria é fundamental que ela seja reinventada nesse aspecto, que ela tenha uma política nacional estratégica, porque ela, sim, que é indutora do crescimento, do desenvolvimento
quando a gente fala de desenvolvimento, nós estamos falando de qualidade de vida das pessoas. Emprego com renda, porque também a indústria é aquela que normalmente melhor paga, pela sua complexidade, é natural, pela dificuldade da demanda que ela exige do trabalhador brasileiro. Senadora Denise, tem uma pergunta para a senhora, por gentileza. Senadora, na verdade, são duas em uma. Primeiro, o teto de gastos foi criado pelo seu partido, o MDB, no governo do presidente Michel Temer. Se a senhora vai manter ou não. A outra, continuando na pauta das privatizações, a Eletrobras, o governo que agora vai começar aí a etapa de privatização da empresa. Eu quero saber, porque Ciro Gomes, hoje de manhã, já disse aqui que ele vai rever, se ele for eleito. Eu quero saber a opinião da senhora sobre o que a senhora vai fazer em relação à Eletrobras. Tá certo. Bom, são duas perguntas que dá para responder de forma mais objetiva, Denise. Eu agradeço por elas. Primeiro, não se faz social sem controle de gastos, né? Aliás, a inflação está relacionada à insegurança do Brasil ter capacidade de honrar seus compromissos, suas dívidas e fazer minimamente o dever de casa. Então, sim, o controle de gastos é necessário, mas é como meio. O fim principal de um governo, de um Estado, a responsabilidade do presidente da República é investimento social. O Brasil precisa voltar a crescer, se desenvolver, gerar emprego. Esse é o fim máximo. Erradicar a miséria, diminuir a pobreza, garantir uma qualidade de curso profissionalizante de educação para que os nossos trabalhadores tenham condições não só de terem emprego, mas também terem melhores salários. E óbvio que de todas as âncoras, o que sobrou no Brasil, além de aperfeiçoar a lei de responsabilidade fiscal, foi o teto de gastos. Ninguém pode gastar mais do que o limite da inflação. E eu dou um exemplo simples. Com esse Congresso que está aí, você acha que se você não tivesse o teto de gasto, o orçamento secreto iria para quanto? Mesmo com o teto de gasto, ele foi flexibilizado no final do ano, foi para quê? Foi para investir na educação? Foi investir na saúde? Não. Sob o argumento que precisávamos pagar o Auxílio Brasil, e precisávamos, por isso que eu votei a PEC dos precatórios, porque eles amarraram de tal forma que a gente precisava dar de comer para quem tem fome, mas, na realidade, foi para abrir um espaço fiscal de mais de 80 bi, para, no meio disso, garantir e implantar o orçamento secreto. O orçamento em forma de PIX, vai direto na conta, lá você não sabe quem mandou, sem transparência nem para quê. Né? E aí você vê recursos públicos sendo utilizados, inclusive com indicação de deputados federais e senadores para pagar shows. Nenhum problema quanto a show. Cultura é essencial. Né? Nós precisamos da cultura, que isso resgata a nossa história, mas há que se ter transparência naquilo que se faz. Então, sim, o teto de gasto é o que vai dar segurança para que o orçamento do Brasil seja bem gasto. E, excepcionalmente, Denise, excepcionalmente, em casos de calamidade pública, em casos de guerra, em casos de pandemia, é possível flexibilizar, e a Constituição já diz isso, através de crédito extraordinário. Então, você não precisa mexer no teto de gasto. Quando você tem excepcionalidade, quando você pode ter um shutdown, quando você pode ter uma máquina paralisada, a própria Constituição dá o argumento. O que não pode é querer fazer graça com dinheiro público. É o dinheiro que falta para o remédio no posto, é o dinheiro que falta para os exames de rotina, é o dinheiro que falta para colocar a merenda nas escolas. Então, quanto a essa questão, eu acho que é a única âncora que a gente tem e a única capaz de salvar o Brasil para que a gente não possa continuar pagando privilégios, gastando acima do que pode, fazendo graça com o dinheiro do povo. Em relação à Eletrobras, a resposta é mais simples. Eu sou a favor da privatização da Eletrobras, votei contra, porque ali estava um jabuti dos mais perversos. Eu achei aquilo e nós só não conseguimos derrubar porque nós estávamos numa pandemia onde tivemos que votar no virtual. O Senado quase derrubou, porque no meio das regras da Eletrobras, o projeto estava, a princípio, bom, veio um jabuti da Câmara dos Deputados e que vai fazer com que vocês que estão nos assistindo, vocês que estão nos acompanhando, paguem uma conta de energia ainda mais cara o ano que vem para poder bancar a construção de gasoduto no Nordeste para beneficiar meia dúzia de lobistas, repito, meia dúzia de lobistas do Nordeste que não tem gás para construir termoelétricas no Nordeste. Termoelétrica que é mais cara, termoelétrica que não é o melhor, não sou contra termoelétricas, elas são acionadas em casos excepcionais, mas que não é o melhor modelo de energia renovável no Brasil. Este é o custo para atender 100 bi, repito, 100 bilhões de reais é o custo
para os 210 milhões de brasileiros, fruto de um modelo que foi feito de forma equivocada de capitalização da Eletrobras. Sou a favor da capitalização da Eletrobras, mas se for eleita presidente, a primeira coisa que eu vou impedir é que essas termoelétricas sejam construídas com o dinheiro do povo brasileiro, com dinheiro, com energia mais cara para a indústria, que vai produzir de forma mais cara, que vai gerar inflação porque os produtos vão ficar mais caros, e à custa do preço da energia que a população, a classe média, a população mais humilde, não vai dar conta de pagar. Esse é um dos maiores escândalos. Todo mundo fala do mensalão, do petrolão, fala do orçamento secreto, mas esquecem deste que foi muito discutido, tanto que o Tribunal de Contas da União demorou tanto tempo para autorizar, mas que ainda precisa ser discutido. O próximo presidente da República, espero poder estar lá, terá essa missão de, com uma canetada, impedir essa verdadeira aberração. É um verdadeiro escândalo de corrupção que foi feito, gestado dentro da Câmara dos Deputados, e hoje tem a conivência do governo federal. Pergunta de Carlos Alexandre, por favor. Senadora, eu vou procurar ser sucinto na pergunta para a senhora ter mais tempo para falar. O MDB teve uma participação importante no segundo governo da gestão petista. Foram praticamente 8 anos, com 6 com a presidente Dilma, mais 1,5, digamos assim, com o presidente Temer. Então, pode-se dizer, sim, que o MDB tem responsabilidade em relação ao que aconteceu no Brasil. E, para falar o mínimo, foi uma crise econômica também gravíssima, que ficou como legado para 2018. Hoje, a senhora está se apresentando como uma legítima pré-candidata do MDB. Acontece, isso já foi mencionado aqui, que tem próceres do MDB que estão em contato aberto, público e notório com o candidato Lula. Eu cito, por exemplo, aqui, isso é motivo de crítica, inclusive. Hoje, de manhã, o Ciro Gomes criticou muito isso. O Eunício de Oliveira, fazendo jantar com Lula. Renan Calheiros, que é Lula desde a aurora do dia. Então, eu queria saber o seguinte, qual MDB é realmente que o eleitor deve observar? O MDB da Simone Tebet ou o MDB que está conversando com Lula? Bom, Alexandre, essa acho que é a 15ª vez, eu gosto muito do número 15, que eu respondo essa pergunta, e respondo desde novembro. E toda vez que alguém me refaz essa pergunta, é engraçado, né? É até demérito diminuir o MDB a 2 personagens, com todo o respeito que eu tenho a eles. Né? Todo mundo só cita os 2 ex-presidentes do Congresso Nacional, Eunício de Oliveira e Renan Calheiros. O MDB é muito maior que isso. O MDB, o dono do MDB são os 2 milhões de filiados, os núcleos do MDB, as executivas regionais, né? Os seus governadores, deputados federais e senadores. Nós, por 3 vezes consecutivas, nós reafirmamos agora na executiva que teremos candidatura própria. E vou dizer mais, falo muito da conversa, primeiro que é livre, eu não critico a conversa, eu não critico conversa com ninguém. Eu sou uma pessoa que de sempre me pautei pelo diálogo, pela moderação, pelo equilíbrio. Eu mesmo não me recuso a conversar com ninguém. Democracia é isso. Né? E alguém que impeça, quem quer que seja, de dialogar, de fazer a boa política e dialogar com os diferentes, não sabe o que é viver numa democracia. Não é essa bolha, muitas vezes, que a gente tem nas redes sociais, em alguns núcleos só falam com seus, outros só falam com seus, e você não dialoga e não cresce, você não amadurece, você não avança, você não progride. Mas o MDB é muito maior que esses 2 personagens. Né? Eu pediria que citassem 5, 6 ou 8 nomes. E as pessoas não conseguem citar. Por quê? Porque você tem a grande maioria do MDB que entende que há necessidade de lançar candidatura própria. Inclusive porque uma parte que diz, se não houver candidatura própria, eu não caminho com o ex-presidente da República. É preciso entender quem é o MDB. Agora, quem é o MDB hoje? O MDB é o MDB desde sempre. Se você perguntar para todos os filiados, ele vai dizer que o MDB deles é o MDB de Ulisses Guimarães, de Tancredo Neves, de Mário Covas, é o MDB da reabertura da democracia, da luta por direitos sociais, por direitos públicos, né, pelo direito das minorias.
É o PMDB que ergueu a Constituição Cidadã, é o MDB que não se acovarda diante das dificuldades, é o MDB que aceita os desafios e não aceita os retrocessos que o Brasil está vivendo, que não aceita nós temos que voltar a falar de valores democráticos quando achamos que isso já era página virada. Quando o Brasil precisa do partido, o partido sempre se agiganta e se agigantou. E sim, é verdade, o MDB sempre deu sustentação aos governos porque nós estávamos diante da reabertura da democracia. O MDB esteve com Fernando Henrique nos 2 mandatos, esteve com Lula, com seus acertos e seus erros, e eu faço meia-culpa, eu tenho a coragem de fazer meia-culpa. O MDB errou quando entrou no esquema do Petrolão, porque o PT pode achar que não houve Petrolão, eu entendo que houve, ou tanto é que muitos foram condenados por conta disso, estão sendo responsabilizados, estão respondendo à justiça por tal. Mas isso não pode resumir o tamanho e a grandeza do MDB. O MDB é muito maior que isso. O MDB é um gigante quando você tem ameaça e retrocessos e ameaça aos valores democráticos. O MDB se agiganta diante da realidade perversa de um Brasil tão rico com um povo tão pobre. É por isso que o MDB procurou, pela primeira vez na sua história, uma mulher para se apresentar ao Brasil, para falar do que nós, do MDB, o que nós mulheres, o que nós, sociedade, né, nós queremos para este Brasil. E não é, de forma alguma, o Brasil que está diante dos nossos olhos. Senadora, as pesquisas mostram que mais da metade da população brasileira diz que a gente... Não está ouvindo? Está ouvindo agora? Ah, sim, desculpa. Mais da metade dos brasileiros, segundo as pesquisas, temem o discurso golpista do presidente Jair Bolsonaro. A senhora trabalha com a possibilidade de o presidente não aceitar o resultado das eleições e tentar dar um golpe depois que saem os resultados das urnas, caso ele não seja reeleito? Vicente, eu só posso dizer que a democracia brasileira está forte, as instituições democráticas se mostraram fortes nesses últimos 2 anos e ninguém vai fechar ao Congresso Nacional. Quando eu falo Congresso Nacional, estou falando dos poderes. Nós estamos prontos e preparados. Um dia, o Congresso Nacional, que é a verdadeira casa do povo brasileiro, é a partir dali que a gente defende e sustenta a democracia, o direito de ir e vir, o direito de liberdade de expressão, o direito de irmos nas redes sociais e podermos, obviamente, com responsabilidade, dizer o que queremos, o direito de ir a voto, a votar e ter o resultado das urnas obedecidos. Um dia, o Congresso Nacional foi fechado de fora para dentro. Agora, nós estamos ali como soldados que somos preparados para aceitar o resultado das urnas. Eu acredito nas instituições democráticas, elas se fazem fortes, o TSE tem feito um belíssimo trabalho de transparência e a própria sociedade brasileira, na sua maioria, entende que a democracia do Brasil está consolidada, as urnas são seguras, que nós teremos eleições e a vontade e a soberania popular há de prevalecer. Eu estou preparada e pronta para aceitar e defender o resultado das urnas. Com relação, a gente quando olha as pesquisas vê que 70% dos votos, mais de 70% dos votos estão consolidados em 2 candidatos. A senhora acredita que ainda é possível quebrar essa polarização? Eu não só acredito, como tenho certeza, Vicente, porque além dos 30%, a própria pesquisa mostra que 20% de cada lado está pronto ou está pronto para poder mudar o voto. Se apresentar algo que realmente, um projeto de país que realmente lhe agrade. E nós estamos prontos para conversar com o Brasil. Eu quero entrar na casa das pessoas, quero poder dizer para as nossas mães, para as nossas mulheres, para os nossos jovens, para os nossos trabalhadores, que Brasil nós queremos, que é um Brasil inclusivo, um Brasil de oportunidade para todos, não no campo da retórica ou do discurso, mas da ação. E a partir daí, eu não tenho dúvidas que nós temos um processo pela frente, a eleição ainda não começou, e essa é a eleição mais difícil de todas, no sentido de que é a mais importante. Nós estamos diante de uma das eleições, a eleição mais importante desde a redemocratização. E não podemos ter, numa eleição tão importante para a história do Brasil, que vai mudar para melhor ou para pior os rumos e o destino do Brasil, nós não podemos ter uma eleição onde pontuam na frente nas pesquisas os 2 mais rejeitados. Não pode ser uma escolha do cidadão do mais rejeitado, né? No menos pior. Eu vou votar num porque não quero outro. Tem que ser uma eleição propositiva de esperança, de reconstrução. Eu acredito
eu acredito na força da nossa terra, na capacidade da nossa gente, eu acredito na capacidade que nós temos de muito rapidamente, assim, né, no estalar de olhos, devolver à economia, à população brasileira, as oportunidades através do emprego, através da geração de renda, através de comida mais barata e através da diminuição da desigualdade. Eu acredito e sei que o povo brasileiro, no momento certo, a partir da eleição, quando as propostas forem apresentadas, vai escolher não o que é menos pior, mas o que é melhor para o Brasil. Então, eu somo, Vicente, esses 30%, aí a possibilidade de mudança de 20% de cada lado. E, a partir disso, nós temos uma avenida para trabalhar. Basta nos apresentar ao Brasil no momento certo, aproveitando espaços como o que vocês estão oferecendo. Agradeço imensamente a imprensa livre que o Brasil tem, a imprensa tradicional, que coloca, com forma equilibrada e sempre com isonomia, espaço para que a voz dos partidos políticos, dos pré-candidatos, no momento de eleição e de pré-eleição, possam ser ouvidas. É isso que a sociedade brasileira precisa. Ela precisa ouvir outras propostas e acreditar, como nós acreditamos, que tem saída. E a saída está em escolhermos o melhor projeto para o Brasil. Senadora, mais uma última pergunta da Denise. Eu peço que a senhora seja realmente rápida, porque a gente está estourando o tempo e ainda tem as suas considerações finais. Por gentileza, Denise. É sobre o PSDB, que o PSDB está fazendo algumas exigências para apoiar a sua candidatura. Por exemplo, o apoio no Rio Grande do Sul. Isso já está fechado? O MDB vai apoiar Eduardo Leite ou o candidato Tucano para as eleições lá no Sul? E quais outros estados que o MDB vai ceder para conseguir conquistar os tucanos? Denise, essa é uma questão que está sendo tratada com o presidente Baleia Rossi e o presidente Bruno Araújo. Não vamos nos esquecer que o PSDB é um braço, é o pedaço do coração do MDB, né? Nós estivemos juntos nos momentos mais importantes do Brasil e tenho certeza que caminharemos juntos nesse momento em que estamos diante da maior crise da história do Brasil desde a redemocratização. É uma crise complexa, difícil, mas que tem solução. Então, eu acredito realmente que aqueles grandes companheiros que sempre estiveram conosco vão se somar conosco num projeto de Brasil. Acima dos interesses pessoais, partidários ou político-partidários, nós temos um projeto de Brasil, que é um projeto de desenvolvimento de qualidade de vida. Em relação ao Rio Grande do Sul, fomos parceiros lá, nada impede que sejamos de novo. Confio na capacidade dos grandes homens públicos MDBistas do Rio Grande do Sul de buscar alternativa melhor para esse projeto, lembrando apenas que o MDB sempre deu autonomia para os palanques regionais. O MDB não tem dono. O dono do MDB é o povo brasileiro e seus filiados, e quem tem autonomia para decidir o melhor palanque, o melhor projeto regional e estadual são os diretórios regionais. Mas estamos conversando, estamos dialogando, e eu tenho a grande expectativa de que, no máximo, na próxima semana, essa questão possa ser solucionada e o PSDB possa se somar conosco nesse projeto. Senadora, 1 minuto de considerações finais. Por que a senhora merece ser presidente do Brasil? Porque eu estou preparada, porque eu amo o Brasil, porque é preciso, nesse momento em que o Brasil mais sofre com a desigualdade, que é uma desigualdade social, é uma desigualdade regional, é uma desigualdade racial, é uma desigualdade de todas as formas, né? O Brasil merece dar mais uma oportunidade para que uma mulher possa estar falando do Brasil que nós queremos e para quem queremos. É um Brasil inclusivo, é um Brasil que ama os seus filhos, é um Brasil que possa dar oportunidade para que as nossas crianças, independente do CEP, independente do lugar em que nasceu, tenham a mesma oportunidade que todas as outras. É um Brasil que hoje precisa do acalento, que precisa da solidariedade, da fraternidade, que precisa do amor de uma mãe, de uma mulher, mas mais do que isso, de uma mãe, de uma mulher que se sente preparada, que tem ao lado grandes homens públicos que estarão num grande projeto de país, oferecendo ao Brasil aquilo que nós queremos, que é a erradicação da miséria, diminuição da pobreza, igualdade de oportunidade para todos. Senadora Simone Tebet, pré-candidata do MDB à presidência da República, muito obrigado por ter participado aqui da sabatina do Correio Brasiliense. Foi uma honra, espero poder contar com a sua presença nas próximas sabatinas que viemos a fazer. Muito obrigado, sucesso. Obrigado, Denise. Obrigado, Carlos Alexandre. Obrigado, Ana Maria. Obrigado a todos
que nos acompanharam desde cedo, desde as 10 da manhã, nessa maratona de entrevistas que fizemos com os pré-candidatos à presidência da República. Obrigado a todos que participaram. Mandem ainda as suas perguntas. Se tiverem dúvidas, a gente encaminha para os pré-candidatos para que eles possam responder. E acompanhe a cobertura de toda a sabatina nas páginas do Correio Brasiliense de amanhã. Muita dessa cobertura já você pode acompanhar no site do Correio Brasiliense, correiobrasiliense.com.br. Obrigado por tudo e até a próxima.